chuta o pau da barraca no dia da decisão da Copa do Brasil. Felipe Luiz sacode com escalação arrojada. Vamos comentar sobre tudo isso, muito mais. Tem escalação do Mengão, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, se inscreve aí. Aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreva, aciona o sino, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tô aqui diretamente de Guarulhos, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, para trazer as notícias do Flamengo para vocês, a poucos quilômetros aqui da Neoquímica Arena, zona leste de São Paulo. Vou partir para lá, né? Tô fazendo vídeo da madrugada porque 10 horas da manhã, 11 horas da manhã já estamos partindo aí para Neoquímica Arena. O Flamengo desembarcou em São Paulo para tentar quebrar o recorde de finais na Copa do Brasil. O Flamengo, nesse domingo, o Flamengo, né? É o clube que mais chegou a finais de Copas do Brasil, com 9 finais. E o que mais perdeu também, perdeu 5 finais. Chegou em 1990 contra o Goiás, venceu. 2006 contra o Vasco, venceu. Aliás, de Vasco que a gente vai comentar. 2013 contra o Atlético Paranaense, venceu. E 2022 contra o Corinthians, o Flamengo venceu. Em 97 o Flamengo, infelizmente, perde a final da Copa do Brasil pro Grêmio. 2003 o Flamengo toma um baile do Cruzeiro. 2004 o Flamengo perde pro Santo André a final da Copa do Brasil. 2017 o Flamengo perde de novo pro Cruzeiro. E 2023 a gente perdeu pro São Paulo. Então era, gente, pro Flamengo ser o clube com mais Copas do Brasil. O clube mais tradicional que tem no Brasil em Copas é o Flamengo. Em Copas do Brasil é o Flamengo. É um time copeiro, é um time que gosta da competição, um time que vive a competição, é um time que, mesmo nas vacas magras, quando nós tínhamos times ruins, o Flamengo ia bem nessa competição. Então o Flamengo precisa classificar, o Flamengo tem que chegar à final. Se o Corinthians deve, o Flamengo é o SPC, o Flamengo é o Serasa, o Flamengo é a penhora, que vai penhorar todo o choro do torcedor corintiano hoje dentro da Arena Neoquímica Arena Remédio, que aliás também deve, né? Inclusive, parece que a Caixa quer dar desconto aí pro Corinthians para quitar a Arena. É engraçada, né, dona Caixa? Com o Flamengo você dificulta, com o Corinthians quer dar desconto, né? É brincadeira, viu? Mas vamos prosseguindo aí, pessoal. O Flamengo chegou em São Paulo por volta ali das 6 horas da tarde no Hotel Marriott, tá? O Flamengo parte para o estádio ali por volta das 2h30 da tarde, horário de Brasília, às 4 horas da tarde. O Flamengo tá entrando em campo para buscar essa vaga na raça, na gana, fora de casa. O resultado é nosso, 1-0 é nosso. Eles não vão poder murchar bolas no início do jogo. Não vai ter como o Corinthians fazer isso, como fez na partida contra o Flamengo, a não ser que eles saem em vantagem, né, mete 1-0, e aí eles vão abraçar o pênalti. Eu não tenho a menor dúvida disso, apesar de estar jogando dentro de casa. Ele sabe que tem um grande goleiro no gol, né, que aliás o Corinthians vai pagar a multa para isso, né, mas o SPC, o Serasa, vai bater na porta do Corinthians hoje, beleza? Aliás, falando em final de Copa do Brasil, o Flamengo avançando diante da equipe do Corinthians, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, porque o Vasco dessa vez não conseguiu nem ser vice. Aliás, meus amigos e minhas amigas, o Vasco, em toda a sua história, jogou somente 20 semifinais em disputas de mata-matas em competições nacionais e internacionais de alto nível. Das 20, não estou contando estadual, das 20 semifinais foi eliminado em 11. 11 é o pior aproveitamento dos clubes do G12. As maiores equipes, é o pior aproveitamento entre as maiores equipes do futebol brasileiro. Então, é um ex-grande o Vasco. Não é novidade para ninguém o Vasco. Aliás, a única coisa que eu tenho para exaltar nessa derrota pro Vasco aí, a barreira vai virar baile, tá cancelado o baile. Cancelou o baile, choveu muito, teve que cancelar, né? O bacalhau salgou, já tá pronto aí para passar.
Eu gostei demais dessa. Mauro Santana. Ih, rapaz, o bacalhau salgou. Mas ó, é sério, agora é sério que eu vou falar pra vocês. Uma única coisa que eu tenho pra enaltecer nesse time do Vasco aí foi o choro do Verratti. É lógico que a gente zoa, a gente brincou, mas no Flamengo deveriam ter jogadores assim. Jogadores que quando perdem, não fiquem rindo, não fiquem no próximo jogo, que sintam a derrota. Mas isso aconteceu principalmente porque ele é argentino. Geralmente os argentinos sentem essa dor. O jogador brasileiro também sente, mas bem menos. A gente precisa de atletas assim. Aliás, o Flamengo, o seu Gabriel Barbosa, tem que ficar de olho no Hulk. Porque o Hulk, aos 38 anos de idade, foi decisivo para o Atlético Mineiro. O Gabigol tem 28. O Gabriel tem 10 anos a menos que o Hulk e não é decisivo para o Flamengo há maior tempão. Então que hoje ele tome vergonha na cara, veja a oportunidade que está batendo na porta dele, que o Felipe Luiz está dando para ele, os minutos estão sendo dados para ele, e que ele decida essa merda desse jogo hoje. Eu já tô pilhado, já de madrugada já tô pilhado. Daqui a pouco vão bater na minha porta aqui no hotel, também tem problema, essa hora da madrugada tá rolando um baile aqui do lado, que o Gabigol aproveite a oportunidade, porque não tem desculpa, gente. O Hulk tem 38, o Gabriel tem 28, são 10 anos a mais. É muita coisa, gente. Isso precisa mudar, tá? Vamos lá, pessoal, vamos avançando aqui. Aliás, parabéns ao Volta Redonda, rapaziada. Parabéns a toda a galera de Volta Redonda. O Volta Redonda, além de subir para a Série B, foi o campeão da Série C. Inclusive, o próprio Flamengo, através das redes sociais, parabenizou o Volta Redonda por ter vencido a Série C em cima da equipe do Atlético, né? De Minas, né? Clima hostil. Corinthians retorna à zona do rebaixamento após vitória sobre o Red Bull Bragantino. Pois é, né? Falam em clima hostil. Mateuzinho fala de lá, é direito dele também, pode provocar, pode falar. Gabigol já falou que o Maracanã ia virar o inferno. Acredito até que ele tirou isso como inspiração, e aí para não usar. Mas ele não tem o carisma do Gabriel, né? Ele não tem o carisma do Gabigol. Ele estava no Flamengo naquele período que aconteceu aquela virada do Flamengo para cima da equipe do Atlético Mineiro. E ele se inspirou naquela situação para falar que o Flamengo vai ter um clima hostil. Na realidade, sempre que o Flamengo é recebido na Neoquímica Arena, geralmente o Flamengo se dá bem, né? Geralmente o Flamengo vence as partidas realizadas na Neoquímica Arena, né? São aí 5 vitórias para o Corinthians, 5 vitórias para o Flamengo. O Corinthians igualou, foi agora, né? Tem alguns empates aí nisso aí, mas não tem essa de clima hostil aí pro lado do Flamengo na Neoquímica Arena, não. Vamos ver o que vai acontecer no jogo de mais tarde aí, beleza? Mas, ó, tem que se preocupar com o brasileiro também, Coringuinha. Voltou pra zona, o Vitória venceu e o Coringa voltou pra zona do rebaixamento, hein? Então, vamos ver, né? Se esse caldo não vai engrossar pro lado dos 6 aí. Aliás, o Flamengo tem que abrir o seu olho no brasileiro também, viu? Porque o Internacional venceu o Grêmio por 1-0, venceu o Grenal, o clássico, chegou aos 49 pontos do Brasileirão. O Internacional é 6º colocado e tem 2 jogos contra o Flamengo ainda. O Flamengo vai enfrentar o Inter 2 vezes ainda, porque não enfrentou no primeiro turno, vai enfrentar lá em Porto Alegre no dia 30, e tem um jogo do retorno no Maracanã ainda. Então é um adversário direto que o Flamengo tem na briga pela vaga na Libertadores, porque não venceu a Copa do Brasil ainda, vai ter uma final aí, caso avance hoje, e vai avançar, vai dar tudo certo o Flamengo avançar hoje, né? Mas tem que ficar ligado nessa parada aí. O São Paulo e o Inter encostaram de vez ali, né? Era até melhor empate aí, né? Nesse Grenal aí, mas o Inter acabou vencendo o Grêmio, beleza? O Inter Miami, falando em Inter, o Inter Miami é o mais novo classificado para o Super Mundial nos Estados Unidos de 2025.
A última vaga dos 32 classificados sairá na final da Libertadores na Argentina em novembro, entre River Plate, Atlético, Peñarol e Botafogo, que ainda estão na disputa. Aliás, o Botafogo, né, joga aí agora nessa semana aí. O Flamengo não vai jogar, o Flamengo joga domingo, depois só joga no sábado contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro, e a gente vai ter que aturar vendo Botafogo e Peñarol, porque o Flamengo fez a questão de ser eliminado da Copa Libertadores da América, né? Mas enfim, a gente vai ter que seguir aí a nossa vida e pensar nos objetivos, beleza? No 15º encontro entre embaixadas e consulados rubro-negros, realizado no último sábado na sede do Remo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comentou sobre a construção do estádio e garantiu que os custos da operação não vão interferir nas receitas do Flamengo. E o Landim falou: a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente conseguiu um negócio espetacular. Nós compramos um terreno por um valor muito barato, porque associado a esse terreno, deveríamos pagar uma coisa que é chamada potencial construtivo, algo como 450 ou até mesmo 500 milhões. E nós conversamos com o nosso prefeito Eduardo Paes a tirar deste projeto e passar outros terrenos, ou seja, nós compramos um terreno nu e cru e vamos construir um estádio grande e vamos pagar zero de potencial construtivo. Isso daí já é um ganho de 500 milhões no nosso projeto, afirmou o presidente do Flamengo. E ele continua: além disso, nós temos o compromisso formal do nosso prefeito de nos dar o potencial construtivo aqui da Gávea, que é uma área enorme que poderia ter uma construção muito maior para que a gente possa utilizar como moeda para a construção do nosso estádio. Isso dá mais 500 milhões de reais. Quem diz que a gente não tinha dinheiro para poder fazer isso, nós compramos o terreno, tiramos 500 milhões de custo e estamos adicionando 500 milhões de reais de dinheiro no projeto. A razão pela qual, com os naming rights e com as outras coisas que a gente vai vender, vamos ter condição de fazer o nosso estádio sem impactar nada no desempenho financeiro do Flamengo de hoje. Isto é a minha palavra e eu acho que devo já ter conseguido alguma credibilidade com vocês ao longo desses 5 anos e 10 meses, tá certo? Então, não acreditem em que diz que foi uma loucura, que foi jogada política. Não, a gente utilizou o momento político, sim, que era importante para convencer os nossos políticos, para eles nos darem aquilo o que a gente precisava. Isso a gente fez. Gente, a gente só vai ver a confirmação disso tudo quando o estádio do Flamengo começar a ser construído, quando for construído, quando as contas vir à tona, né, meus amigos e minhas amigas? E aí a gente vai ver se foi um bom negócio, se for um mau negócio. Construir estádio, eu não tenho a menor dúvida que é um bom negócio. Eu tô falando aqui nesse canal desde 2019, eu sempre falei: o Flamengo tem que ter estádio, o Flamengo tem que ter estádio, o Flamengo tem que ter estádio. O Flamengo vai ter o seu estádio. Landim fala que em 2029 vai ser entregue o estádio do Flamengo, e eu tô torcendo muito para que realmente isso seja verdade e ver lá a primeira obra lá no terreno do gasômetro. Realmente vai ser uma emoção muito grande. Vamos ver aí quando que vão começar essas obras. Corinthians e Flamengo. STJD concede efeito suspensivo a Alcaraz, Yuri Alberto e Kaká. Trio havia sido punido por confusão durante partida pelo retorno do Campeonato Brasileiro. No entanto, o STJD no último sábado concedeu o efeito suspensivo. A decisão foi proferida por Marco Aurélio Lima, Choi, auditor do Pleno do STJD, e o trio está liberado para jogar até o julgamento da segunda instância, que ainda não tem data para acontecer, para ocorrer. Vale lembrar que o Alcaraz foi punido em 4 jogos e o Yuri Alberto punido em 2 jogos. Uma verdadeira vergonha, porque assim como o Alcaraz agrediu, o Yuri Alberto agrediu. E o que o Alcaraz fez foi revidar injusta agressão. Injusta agressão. Quem começou a agressão foi o Yuri Alberto. O Alcaraz foi defender o seu companheiro de equipe.
Queria o quê? Que ele ficasse lá tomando pontapé, tomando pancada dos jogadores do Corinthians. O que nós torcedores cobramos desses atletas? Não é raça dentro de campo? Não é defender o atleta? Isso é repreender injusta agressão. Quem começou não foi o Alcaraz, foi o Roberto. Ah, mas não foi com o Alcaraz. Tá, então o jogador do Flamengo vai sair como bobo, como otário, frente a uma arbitragem conivente que foi do senhor Ramon Abate-Abel na Neoquímica Arena? Porque foi conivente. Conivente com os gandulas, furando bola, deixando bola murcha. Vão fiscalizar os gandulas na partida de hoje? Ou vão deixar a moda Bangu, igual deixaram na última oportunidade? Porque por enquanto não vai ter bola meio murcha. As bolas vão estar tudo cheinha, né? Porque tá perdendo, tá na desvantagem, né? Vai estar tudo certo. Vão jogar a bola rápido. Mas se porventura o Corinthians mete um gol, como é que vai ser? Espero que não aconteça. Mas isso tudo precisa realmente ter punição. Porque senão, meus amigos, vai ficar bem complicado. Vamos lá. E tem valor em jogo. O Flamengo precisa, porque precisa avançar, né? O Flamengo pode garantir uma quantia milionária caso se classifique para a final da Copa do Brasil. Caso avance, o rubro-negro já garante o valor de vice-campeão, que é de 31 milhões e 500 mil reais. Se for o campeão, o Flamengo leva a quantia de 73 milhões e 500 mil reais para casa. E o Flamengo precisa desse dinheiro. O Flamengo caiu cedo na Libertadores. O Flamengo está longe até mesmo da vice-liderança do Brasileiro, que é o objetivo mínimo do Flamengo para bater essas metas orçamentárias. Então o Flamengo, e além da questão esportiva também, o rubro-negro está desde 2006 sem ganhar um título. Não me venha com estadual não vale de nada. E isso, né? Eu nem falei de Vasco aqui, o negócio já está caindo, mas vou segurar aqui. E isso vale também para quem quis poupar jogador diante da equipe do Milionários. Um erro grotesco cometido pela administração do Flamengo no início do ano. Pessoal, vamos lá. Vamos com as escalações, vamos com a arbitragem. Vai ser no modo raiz aqui agora, tá, gente? Porque realmente saiu a parada aqui. Vamos com as escalações. Ó, a partida de hoje vai ser transmitida na TV Globo às 4 horas da tarde para todo o Brasil e também no Sport TV, beleza? E aí, pessoal, ó, a gente já tem aqui a escalação do Corinthians. Hugo Souza ou Neneca vai para o jogo, o Corinthians vai depositar o valor na conta do Flamengo, os 500 mil reais, até 24 horas após a partida. Se não depositar esse valor, não pode mais contratar o Neneca. O Wesley na lateral direita, zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, por favor, Felipe Luiz. O Léo Ortiz é zagueiro. Aliás, é o melhor zagueiro que nós temos. Não tire ele de lá, tá? Aliás, nem falei que comecei pela escalação do Corinthians, já tô na do Flamengo. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, Carrilho, né, que é o peruano, Martínez, Breno Bidon, Garro, Ángel Romero e Roberto. Técnico Ramon Dias. Do Flamengo, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, Gerson de la Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, técnico Felipe Luiz. Quem apita é Anderson Daronco e o VAR, Wagner Rui. Não gosto desse Wagner Rui. Já prejudicou o Flamengo em 2018, uma bola que bateu na cara do Ribeiro. Ele foi e marcou pênalti de vitória, dizendo que a bola bateu na mão. Na época não tinha VAR. Era tão ruim que teve que virar VAR, né? Porque realmente, situação complicada pro lado dele. Então, Flamengo, joga igual o Flamengo. Não joga amedrontado. É só isso que eu peço. Aliás, tá aqui, ó. Flamengo fez um dossiê através das redes sociais, através da Flá TV, com vários lances em que o Flamengo foi prejudicado. Esses lances estão na Flá TV. O Flamengo soltou esse vídeo ontem, no sábado, e era para ter divulgado melhor. Era para ter jogado no Twitter, era para ter jogado no Instagram, era para ter jogado em tudo que é rede. Porque a arbitragem vai muito pressionada para esse jogo de hoje. Muito. Devido a tudo que aconteceu nos bastidores. Da venda do Neneca à mudança de data. Do choro do Corinthians. Né? Vamos ver o que vai rolar. No pós-jogo, me acompanha aqui no canal Mengão Melhor. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão. Saudações rubro-negras.